a microfisioterapia e a TME é a mesma coisa? Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho para você o que nós podemos acessar com a TME. A TME é a Terapia Manual Evolutiva. Eu sou Silvia Castelo, trabalho já há 17 anos com a microfisioterapia e hoje eu estou aqui para falar sobre essa nova formação que eu estou encantada, fiz o tratamento com ela, senti uma diferença enorme, não só no meu corpo físico, quanto na minha vida. Bem, a TME, ela foi desenvolvida por um dos criadores da microfisioterapia, Patrice Benini, mais um casal de cientistas, professores franceses, tá? Então, ela também foi baseada na embriologia. Nós também acessamos o corpo através de toques sutis, assim como a microfisioterapia. Agora, a TME, ele tem mais uma busca específica. Você vai ver, eu vou mostrar que tipo de informação nós podemos acessar com a TME, tá bom? Então, primeira coisa que nós podemos acessar é informação do tempo e espaço, ou seja, esse bloqueio, quando é detectado no corpo, significa que a pessoa se sente perdida. Muitas vezes ela se sente parada, estagnada. O que pode ocasionar esse bloqueio? Situações em que a pessoa teve um choque emocional muito forte e ali parece que a vida dela parou. Ou seja, essa sensação, esses sentimentos, muitas vezes eles reverberam no dia a dia dela, ela nem percebe. Também pessoas que sofrem de jet lag, pessoas que viajam muito de avião e sofrem de jet lag, né? E também pessoas que trocam o dia pela noite, tá? Pessoas que trabalham, por exemplo, à noite, como médicos, pessoas que trabalham em segurança, enfim. Essas pessoas podem ter esse bloqueio no corpo. Também informações do coletivo, inconsciente do coletivo. Isso aqui justifica por que pessoas, por exemplo, que estão ainda com muito medo do Covid, nós procuramos no corpo dessa pessoa e nós podemos achar informações lá do transgeracional ou situações vividas de pandemias lá atrás, situações em que o coletivo sofreu, entendeu? Por exemplo, também guerras, pessoas que foram exiladas, então pessoas que trazem essa informação na célula, ou seja, quando sofrem uma situação dessa, como a pandemia que nós passamos, fica mais difícil ela encarar e levar com mais leveza, tá bom? Então, informações pré-concepcionais, ou seja, de 7 semanas antes da concepção, ou seja, informações de situações vividas pelos pais até 7 semanas antes de você ter sido concebido, ou seja, se seus pais passaram por situações difíceis, se adoeceram, se tiveram rupturas, separações, o que estavam vivenciando, perder emprego, estavam vivendo escassez, abundância, tudo isso vem como informação, tá? Informações genéticas na família, ou seja, aquelas informações que nós trazemos no nosso gene e que influencia a nossa saúde física e até mesmo pode influenciar em nosso comportamento. Também informações epigenéticas, ou seja, aquelas informações que nós adquirimos do meio em que nós vivemos. Ou seja, se você vive num ambiente tóxico, se você vive num ambiente que não é saudável, essa informação vai estar no seu corpo, tá? E isso vai influenciar tanto na sua vida profissional, na sua harmonia familiar, a harmonia nos seus relacionamentos. Informações concepcionais, ou seja, a informação, o que aconteceu com o indivíduo na hora da concepção. Se foi um estupro, se foi algo que não foi uma gravidez não desejada, por exemplo, não era o momento certo, né? Um erro de percurso, entre aspas, que isso não existe, né? E também, por exemplo, aquelas crianças que foram geradas in vitro, ou seja, também aquele desejo muito grande, a pessoa pega, né? Também essa informação numa informação de ansiedade. Informações gestacionais, o que a mãe e o pai passaram durante a gestação. Essas informações ficam também. Como que foi essa gestação? Até mesmo a alimentação, se a mãe utilizou drogas, se a mãe fumava cigarro, medicamentos, tudo isso vem como informação. Informações relacionadas ao nascimento e suas consequências imediatas, ou seja, o que aconteceu na hora do parto,
A criança foi para uma incubadora, ficou separada do pai e da mãe, como que foi esse nascimento, né? E logo depois do nascimento. Informações do recém-nascido e da criança, ou seja, de 10 dias de vida a 2 anos de idade. Então, quando a pessoa tem um bloqueio, tem uma informação dessa, né, que acaba atrapalhando a vitalidade do corpo, a pessoa vai sentir, ela pode sentir uma sensação de sobrevivência, ou seja, eu preciso lutar o tempo todo pela minha vida, pode fragilizar a parte da reprodução da pessoa, ou seja, a pessoa pode ficar infértil. Então, é muito importante olhar para isso e também na felicidade, tá? Na felicidade desse ser. A vulnerabilidade do terreno, ou seja, para nós adoecermos, nosso terreno precisa estar propício. O terreno que nós chamamos é o nosso corpo, é o solo, né? Fértil, ele está saudável, ele não está saudável. Então, são situações que mexeram que deixaram o nosso terreno vulnerável, né? Ou seja, mais propício a ficar doente. Um estresse rápido, uma situação que você teve que ter uma reação imediata, ficou em fase de alerta. Ou seja, essas situações que podem vir de tanto situações tóxicas, emocionais, situações que você teve que ter uma reação rápida, tá? Essas situações, elas podem ocasionar também uma depressão, até mesmo burnout, tá? Fase de sideраção, como é que está esse corpo? Ele está criando uma doença após um choque emocional ou até mesmo depois de um trauma físico, né? Como que está o seu corpo na recuperação disso ou se ele está gerando algo ruim? Estresse lento, fase de resistência, ou seja, alguma situação que você viveu e que vive, que é um estresse lento e que você resiste, ou seja, quando você vive uma situação que ela é lenta e que você resiste a ela, você pode muitas vezes estar ali num sentimento de paralisação. Você fica parado naquela situação. Eu tô dando só uma pincelada, tá, gente? Depois eu vou fazer um vídeo individual de cada tópico desse. Fase inicial do estresse, exaustão, ou seja, o estresse máximo que a pessoa está vivendo e já está na fase de como se fosse o auge do estresse. Ali a pessoa já está com depressão ou um burnout. Caminho da vida, atentada ao livre-arbítrio. São aquelas situações em que pessoas influenciam no nosso livre-arbítrio. Aquelas pessoas que ficam dizendo o que nós temos que fazer, que caminho nós devemos seguir. E que muitas vezes nós deixamos de viver o nosso propósito, aquilo que nosso coração pede, por influência de terceiros. E isso aí faz com que venha a informação como um atentado ao livre-arbítrio. Também temos informações também de controles tóxicos, vibracionais, de aparelhos, né, de exames que ficam no nosso corpo, tratamentos de quimioterapia. Isso é bem parecido com a microfisioterapia, tá? Que também nós conseguimos na microfisioterapia. Também traumas emocionais, equilíbrio neurovegetativo, coerência cardiopulmonar. Nós conseguimos identificar como é que está o sistema nervoso simpático e parasimpático, se está com algum desequilíbrio ali. Controle de neurotransmissores, esse eu achei, nossa, espetacular. É incrível como o controle desses neurotransmissores, eles, assim, é incrível a diferença quando nós detectamos e damos estímulo para o corpo para ele corrigir. Neurotransmissores influenciam em toda a nossa vida, sem eles nós não viveríamos, tá? Também controles do sistema nervoso central, né, periférico, em vários níveis. Isso aqui nós também fazemos na microfisioterapia, também é muito parecido. Controle das faces e do tecido endoblástico, nós também fazemos na microfisioterapia, mas a maneira de acessar aqui é diferente. Nesse aqui é bem específico, transtorno de faces viscerais, como pleura, pericárdio, peritônio. Face do sistema nervoso central, aqui é especificamente da dura mater, tá? A dura mater, ela percorre por toda a nossa coluna e nosso cérebro. Então, esse aqui vai trabalhar no caso de neuralgias por irritação e compressão dos elementos meníngeos.
Então, também controle específico das cicatrizes físicas, ou seja, uma cicatriz ela pode estar influenciando até no funcionamento dos seus neurotransmissores. Então, você às vezes tem uma cicatriz aí, acha que não está influenciando em nada na sua vida, influencia sim, em muito, ela pode estar influenciando, tá? E ela pode influenciar, inclusive, no sistema endócrino. Tem um controle específico, né, das dores pericordiais de origem emocional. É incrível, esse é um dos bloqueios que quando nós identificamos, o paciente consegue sentir na maca, assim, sabe? O corpo sendo estimulado para esse processo. É muito interessante. Feridas emocionais profundas, aquelas feridas mesmo bem profundas. Abusos emocionais e físicos, né? As pessoas que sofreram atrocidades físicas, abusos sexuais, abusos psíquicos, emocionais, agressões vitais maiores, ou seja, aquela que tentativa de suicídio, pessoas que presenciaram uma morte brutal ou o suicídio de alguém, essas informações também podem estar aí. Sofrimento psicoemocional, situações de morte, separação, divórcio, sofrimento afetivo e falência. Somatizações, ou seja, né, aquilo que nós vamos somatizando no nosso corpo. Controle em relação ao passado, um evento que bloqueou uma situação no passado, ou seja, que isso fica reverberando a sua vida até hoje. Controle em relação ao presente, ou seja, uma situação em que você está bloqueado no presente, que está atrapalhando a sua vida, né? E controle em relação ao futuro, aquelas pessoas que vivem com medo do futuro, que vivem, deixam de viver o presente, né? Porque vivem conectado ao futuro. Autoestima, como a pessoa se vê e como ela sente que as pessoas a veem. Também o quanto isso vai influenciar sentimentos de culpa, vergonha, humilhação, desvalorização, perda de confiança em si, afirmação de si mesmo, ou seja, ele vai trabalhar nesse caso desconfiança por medo de afirmação, conflito, raivas, oposições e rupturas, que é como se fosse o último estágio da comunicação, ou seja, a partir da ruptura não tem mais a comunicação. Então, afirmação de si mesmo. Transtornos de ansiedade, fobias, obsessões, transtornos depressivos, tristeza, sofrimento moral, perda de prazer, superestimulação sensorial, estresse pós-traumático, ou seja, como é que a pessoa recebeu esse trauma? Se foi através do cheiro, da visão, da audição, do paladar, ou se a pessoa foi agredida violentamente. Perturbações do ambiente físico, ou seja, geopatologias, se a pessoa está sofrendo está recebendo, né, informações que vêm do ambiente que estão perturbando o seu corpo físico, que são energias telúricas que vêm da Terra, eletromagnéticas, tudo correntes subterrâneas, raio gama, enfim. Perturbações do ambiente psíquico, pessoa que vive no ambiente psíquico, perturbador. Predisposição a doenças evolutivas, ou seja, se a pessoa está tendo ali naquele momento uma predisposição a uma doença evolutiva, também nós conseguimos pegar essa informação no corpo. Então, como você viu, para quem já fez a microfisioterapia, ela é bem específica, tá? A TME, ou seja, na microfisioterapia que nós algumas vezes, né, colocávamos alguma data para a pessoa tomar consciência daquilo, aqui é bem específico. Então, e o resultado é fantástico, vale muito a pena você experimentar, tá bom? Eu garanto que você chegará ainda mais próximo da sua essência. Então, a partir de agora, eu utilizo a microfisioterapia, utilizo a TME e outras técnicas que eu já utilizava, ou seja, tenho o maior número de ferramentas para fazer com que você fique cada dia melhor. Um beijo no seu coração.